Bispo Zan, mais uma mensagem da Palavra de Deus. Meu amigo, minha amiga, diretamente do Brasil, Bispo Zan. O milênio de Cristo. Daqui a pouco nós veremos uma mudança na face da terra. O Senhor Jesus Cristo, que aqui esteve há 2000 anos atrás. Breve o Senhor Jesus Cristo voltará. Muito breve nós iremos experimentar coisas acontecendo na face da terra. Coisas acontecendo no cenário global. O cenário global vive dias quando a humanidade irá experimentar a presença do anticristo, a presença da besta na face da terra. Então, amigos, vivemos um momento iminente. As profecias do Apocalipse estão acontecendo nos bastidores internacionais, nas nações, nas etnias, nos povos, tribos e línguas. É um dia ou é uma época de cumprimentos das Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas, meu amigo, minha amiga, revelam um tempo escatológico. A humanidade, de Gênesis ao Apocalipse, divide o tempo da raça humana em 7 dispensações, 7 eras de tempo desiguais, os quais a humanidade atravessaria. A humanidade atravessaria o período de tempo, 7 milênios, ou melhor dizendo, 7 eras. A primeira era ou dispensação começou lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva foram criados e viviam a dispensação, o período da inocência. O período da inocência é aquele período lá no Jardim do Éden, quando o primeiro casal de seres humanos a habitar aqui na face da terra, eles viviam no Jardim do Éden. E o Criador tinha contato, tinha comunhão com aquele casal, de maneira que havia a harmonia, havia a felicidade, havia a paz, porque aquele casal recém-criado desfrutava do contato e da harmonia com o Criador. Como sabemos, a dispensação da inocência, aquele primeiro período da raça humana, quando aquele casal, Adão e Eva, eram os representantes da raça humana. Foi um período muito especial, foi um período de tempo de paz, harmonia e felicidade. Mas lá no Jardim do Éden,
havia a presença de um ser que tinha vindo de outra dimensão, que tinha vindo de outra região, as regiões celestiais. Alguém tinha vindo lá da outra dimensão, na imensidão do universo ou fora do universo. Aquele ser celestial também estava no jardim do Éden. Aquele ser celestial, o anjo do mal, se você não sabe, chamado Lúcifer, ele observava o contato, a comunhão, a conexão entre Adão e Eva e o Criador. E como sabemos, aquele ser não terreno, ele atrapalhou a relação, o contato, a comunhão daquele casal. Terminou assim a primeira dispensação da raça humana. E veio a segunda dispensação, que foi o período de tempo quando o casal Adão e Eva, agora conhecedor do bem e do mal, e agora expulso do jardim do Éden, aquele casal agora tinha que sobreviver, tinha que se multiplicar e espalhar pela face da terra. E como vemos então, a raça humana, na segunda dispensação, segunda era, já fora do jardim do Éden, e o Criador havia proferido uma sentença: tu és pó e ao pó voltarás. Então Adão e Eva viveram muitos séculos aqui na terra. E Adão, quando tinha completado já mais de 9 séculos, mais ou menos 930 anos de idade, Adão morreu e foi sepultado. Então também termina a segunda dispensação, a segunda era da humanidade, com o casal Adão e Eva, claro, seus filhos, seus netos morreram e desceram à sepultura. Então, meu amigo, surgirá então o quarto período, terceiro período da raça humana. A dispensação do governo humano. Passou-se então 1500 anos, chegamos à época de Noé. Chegamos à época de Noé, a terceira dispensação. A dispensação do governo humano. As gerações posteriores a Noé, a partir de 1500 anos depois de Adão e Eva, Satanás trabalhou com intensidade tão grande que a raça humana, na época de Noé, a raça humana antediluviana, se rebelou, deu tantos ouvidos, créditos ao inimigo de Deus, Satanás, Lúcifer, e a humanidade então se desviou cada vez mais do Criador. Então o Criador determinou que haveria um juízo, um julgamento temporal de Deus, do Criador, sobre aquele mundo antediluviano. E como nós sabemos,
a raça humana do período de Noé recebeu a sentença do Criador. O Criador resolveu que aquela raça humana daqueles dias seria exterminada. Então veio as águas do dilúvio e os seres humanos foram eliminados. Mais ou menos 15 séculos depois de Adão e Eva, o mal tinha se multiplicado de tal maneira na face da terra que o Criador resolveu exterminar aquela raça antediluviana. Posterior à terceira dispensação, que é a dispensação de Noé, mais ou menos no ano 2000, depois daquele primeiro casal, o Criador então resolve e chama um homem, ou escolhe um homem, cujo nome era Abraão. A dispensação da promessa, a quarta dispensação da raça humana, intitulada a dispensação da promessa. O Criador, então, tendo escolhido este homem chamado Abraão, o Criador, então, promete que da descendência de Abraão, um homem, um ser humano, um homem escolhido, Abraão, através deste homem, Deus vai fazer surgir a nação de Israel, a nação eleita, o povo escolhido. E então, da descendência de Abraão, melhor dizendo, Abraão, Isaque e Jacó, o Criador separa uma nação monoteísta, uma nação que exerce fé no único Deus verdadeiro, uma nação sacerdotal, uma nação escolhida, o povo de Israel, através do qual o monoteísmo genuíno irá se espalhar pela face da terra. As nações ao redor, posterior o pecado, a queda da raça humana, a transgressão de Adão e Eva, então estamos na quarta dispensação, a dispensação abraâmica. Na verdade, a quarta dispensação, a dispensação da promessa. E o povo de Israel, então, adora e serve o único Deus verdadeiro. E o tempo passa, chegamos na época de Moisés. Moisés, profeta, escolhido por Deus. Moisés, então, recebe a ordem do Criador de escrever as Escrituras hebraicas. As Escrituras hebraicas, então, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Torá para os judeus, Pentateuco para os cristãos
ou os ocidentais. Então, meu amigo, minha amiga, o período da lei, ele vai transcorrendo e as nações ao redor veem então a prosperidade de Israel, a nação escolhida, o povo eleito, o sacerdócio real. E o livro da lei, então, vai pautando o período da raça humana. O período da raça humana. De Moisés em diante, o período da raça humana vai durar 15 séculos, até o nascimento de Jesus, o Messias. 1500 anos então, dura o período da lei de Moisés. O período do Pentateuco. Então, meu amigo, nós podemos ver então que através das eras, dispensações humanas vão transcorrendo, digo, e chega então a época, o período de tempo quando nascerá o Messias Jesus, que irá inaugurar o período anterior ao nascimento de Cristo, é a dispensação da lei. É quando Deus escolhe Moisés e o ordena para escrever o livro da lei e o ordena para libertar o povo de Israel do cativeiro do Egito. É o período da lei ou a dispensação da lei. A quinta dispensação de tempo, que é o período da lei. Muito bem, meu amigo. Então estamos no período, a quinta dispensação, que irá terminar com o nascimento de Jesus, o Messias. Depois de 33 anos, o Messias Jesus, ele é rejeitado pelo povo daquela época. E então Jesus Cristo é crucificado na cruz do Calvário. E 40 dias depois da morte e da ressurreição de Cristo, acontece o dia do Pentecoste, quando o Espírito Santo desce lá na cidade de Jerusalém. O Espírito de Deus desce sobre 120 cristãos. E assim, no dia de Pentecoste, nasce a Igreja de Cristo. Amém. A Igreja de Cristo, então, nasce 50 dias após a ressurreição e a crucificação de Jesus, o Messias. Então, meu amigo, minha amiga, nós vemos então que há 2000 anos atrás teve início a sexta dispensação, ou a era cristã.
A era cristã, então, acontece há 2000 anos atrás. O período do cristianismo, o período da Igreja de Cristo na Terra. 2000 anos se passaram. E Jesus, o Messias, então, tendo subido ao céu e assentado à direita do Pai, o Senhor Jesus Cristo aguarda o dia, a época, quando irá retornar ao planeta Terra para tomar posse dele. Este planeta Terra tem dono. E o dono da Terra, o dono do nosso planeta, breve ele voltará. Breve ele retornará ao mundo. Cristo retornará e vai implantar o seu reino de 1000 anos. Cristo retornará ou Cristo voltará breve. Então Cristo irá tomar posse deste planeta chamado Terra, e por 1000 anos haverá aqui no planeta Terra o reino milenar, o reino de Cristo, o reino do Messias Jesus. Nós que vivemos em nossos dias, temos ouvido falar e percebemos que a raça humana vai de mal a pior. Em nossos dias vemos a inteligência artificial IA, o qual poderá trazer um perigo global sobre a Terra. Imagina você se os computadores, através da inteligência artificial, assumir, por exemplo, as armas nucleares. Poderemos ver então em nossos dias o apocalipse iminente, uma guerra nuclear, viagens espaciais, o desejo de colonizar a Lua, o desejo de colonizar Marte. Veremos então em nossos dias o rapto dos cristãos genuínos. Muito breve os cristãos genuínos serão raptados da terra. Mais ou menos 1 bilhão de cristãos serão raptados deste planeta e levados para o reino dos céus, a casa do Pai. Iremos ver em nossos dias o arrebatamento da Igreja de Cristo, o rapto dos cristãos. E então surgirá na face da terra o líder mundial, global, o 666, o anticristo. O anticristo, em nossos dias,
já percebemos como o cenário global se prepara, os bastidores internacionais, e daqui a pouco nós veremos surgir neste mundo um governo global onde o Anticristo 666 estará reinando sobre a raça humana. A raça humana em nossos dias ela vive um período de tempo, um período quando haverá uma Inquisição Global 666, e a raça humana então irá viver e experimentar um tempo jamais visto. O Império Romano do passado, o Imperador César, os faraós do Egito, o reinado de Nabucodonosor, Alexandre o Grande, enfim, todos esses impérios mundiais que houve no passado, o Império de Alexandre, o Império Grego, o Império da Babilônia, Faraó do Egito, o Império Romano, o Império Grego, todos esses impérios mundiais que existiram no passado, não será nada, apenas uma formiguinha diante do império global do Anticristo 666. Então você que vive hoje, neste início do século 21, esteja preparado, porque daqui a pouco haverá um rapto de mais ou menos 1 bilhão de seres humanos. Serão levados da Terra. E a versão oficial foram discos voadores, UFOs, OVNIs, seres alienígenas que raptaram esta quantidade imensa, gigantesca de seres humanos. O império global do Anticristo virá daqui a pouco. Daqui a pouco iremos então ver os acontecimentos que vão impactar a face da Terra. Mais ou menos, este povo, denominado cristãos, serão levados para outra dimensão. Serão levados para Jerusalém Celestial, uma região na imensidão do cosmos ou fora dele. Uma região na imensidão do cosmos, que as Escrituras Sagradas chamam de a casa do Pai. A casa do Pai será o destino para onde será levado este povo raptado do planeta Terra. Então, meu amigo, minha amiga,
devemos estar preparados para este dia, quando haverá um rapto de seres humanos. Este povo não estará mais na face da terra, porque foram raptados deste planeta, foram levados para o reino dos céus. E então, meu amigo, minha amiga, ai da terra, porque virá o tempo do Apocalipse. O Apocalipse irá acontecer muito breve. Muito brevemente, a humanidade estará tendo notícias de algo espetacular que vai ocorrer na face da terra. Os cristãos serão levados embora deste mundo. Os cristãos genuínos serão arrebatados, transladados da face da terra. Prepara-te para a volta de Cristo antes que seja tarde. Prepara-te para este dia, quando os cristãos já não estarão mais habitando a face da terra. Os cristãos genuínos, independente do rótulo denominacional, vão embora da terra muito breve. Seremos levados para as mansões celestiais. Deixaremos este vale de lágrima. Deixaremos este planeta caótico. E então, meu amigo, minha amiga, uma nova era, uma nova época de tempo haverá para a raça humana. Um grande abraço, que você possa então examinar e conhecer as Escrituras Sagradas.